Oi pessoal, mais um vídeo aqui da roça, esse mais incrementado, né? Porque eu coloquei uma cestinha com ovos, aquela cestinha com a cabecinha de galinha, né? É de arame, é muito bonitinha. Tem muita gente que tem em casa essa cestinha, né? As panelas, forno a lenha, beterraba, cebolas, tem 3 ali. E bem típico, né, de quem está cozinhando, ter uma cebolinha aqui do lado, um legume e tal. Aqui um tacho, aproveitando o calor do fogo, as lenhas. E no fundo eu vou fazer uma parede de um tijolo diferente com esse stencil aqui, ó. E vou usar um fúcsia metálico. Vai ficar bem bacana, uma cor forte, combinando com o barrado. Então vai ter um destaque bem legal mesmo, gente. Vocês vão gostar. Então, como sempre, clareador. E aqui eu tenho o salmão bebê. Eu vou esfumaçar em volta de todo o projeto, como sempre, nos cantinhos, tal. Coloca o clareador, o incolor, né? E esfumaça. Só que nós vamos sair um pouco mais porque vamos fazer a parede. Então não há necessidade de deixar tão próximo o esfumaçado próximo ao desenho. Você pode sair mais porque vai ter a parede com fúcsia. Creio que eu nunca fiz também um tijolo desta cor. Mas na roça tudo é possível. Sabe aqueles pisos? Às vezes até a gente fala na roça, mas muitas casas têm o piso de vermelhão. Sabe aquele vermelhão? Que ele dá um certo brilho no piso, né? E aí, no caso aqui, nós vamos fazer o tijolo, a parede nesse tom. Vai ficar bem diferente. Então, enquanto isso, eu tô aqui, ó, esfumaçando. Tá? Eu vou fazer isso aqui em volta do projeto e, inclusive, nesta parede, porque a parede, ela vem até aqui, por trás da lenha, dos dois lados, ó. Aqui também e desce aqui, tá? Então, vamos lá. Salmão, pincel pituá. E muito ânimo aí, porque estamos começando apenas. Temos muitas artes aí pela frente. Sempre movimento circular. Agora que está tudo sequinho, fundo, nós vamos fazer a parede. Então, com fúcsia metálico, ó, tampinha marronzinha, tira o excesso. Eu gosto deste stencil que imita o tijolo. Eu acho que fica bem roça mesmo, fica bem legal, bem rústico, né? Então, aqui é só esfumaçar, mão bem leve mesmo. Nós vamos fazer essa parede aqui em cima também. Só que mais disfarçada, né? Não retinha. Sempre que fizermos algo com stencil no sentido de fundo, tem que ir disfarçando mais clarinho na finalização em cima.
Eu fixei aqui, ó, a fitinha, fita crepe, assim o stencil não se move. E a parte de cima, próximo aqui a galinha, vai escurinho, bem próximo, ó. E aqui já pode começar a falhar. Levanta a mão bem suave, pincel, para dar a impressão que vai sumindo, né? Disfarçando. Olha lá, ó, já fica, tá vendo? Já fica mais suave. Só um toquezinho. Uma sombra bem leve. Aqui embaixo já fiz também deste lado. Ó, aqui já comecei a diminuir. É só não encostar muito o pincel. Deixar bem, a mão bem leve mesmo. Só para deixar uma marquinha da parede. Os cantinhos até pode escurecer mais, ó. Próxima panela. Aí aqui você já vai disfarçando. Só sujeirinha mesmo. Subir um pouquinho aqui. Aí move o stencil, ó, vem mais pro meio. E a mesma coisa. Dá uma levantadinha, dá uma olhadinha se tá ok. Aí, ó. Puxa mais o stencil e finaliza aqui, tá? É bem simples mesmo. Eu vou acelerar a secagem, porque nós vamos escurecer esses cantinhos aqui, ó, com fúcsia. E agora, pincelzinho número 6. Só nos cantinhos aqui, nós vamos escurecer. E depois que estiver bem sequinho, pode acentuar aqui a sombra com vinho, fica muito bom, gente. Fúcsia e vinho, é tudo de bom. E o fúcsia eu estou usando o metálico, mas se você não tiver aí, pode ser o fosco, tá? Não tem problema. Porque às vezes a gente tem umas tintas paradas, sem uso, metálicas, e todo mundo tem medo de misturar, acha que não pode, né? Que inclusive não pode nem diluir com a misturinha. Pode sim. Ela é mais grossa, olha o ponto dela como que é. Mas você pode colocar gotinhas aqui na tampinha sem problema, que não vai tirar o metalizado dela, aquele toque metalizado, né? Ó, nos cantinhos.
Dá um destaque mais bonito. Isso em tudo, tá, gente? Não é só aquele cantinho, não. Vem em todos os cantinhos que você puder e vai esfumaçando. Aqui já tem muita tinta no pincel, vou tirar o excesso e esfumaçar. Ficou manchado? Ficou. Vai com um pouquinho do salmão, que uma cor matiza na outra, mistura na outra. Olha lá. Gente, tudo dá pra arrumar, viu? Ó, vem nos cantinhos. Estica o máximo que você puder. Por baixo aqui da mesa, né? Que a mesa tá por cima. A mesa do forno aqui, do forno a lenha, né? Esse batente. Onde tem as cebolas aí. Então aqui por baixo você pode escurecer. Aí aguarda novamente a secagem. Acelera ou acelera, né? E com vinho novamente, ó, só que menos, mais encostadinho o pincel aqui no cantinho. Aí você acerta direitinho, inclusive o risco, já pensando no lado de cá, né? O vinho combina direitinho, ó. É um tom sobre tom. Um pouquinho mais escuro, né? Aí nós vamos pintar, vou separar as tintas do forno. E vamos caminhando, né? Pronto, gente. Daqui por diante vocês podem seguir com um toque de vinho. Essa parte interna aqui do forno, eu separei verde pântano, ele é bem escuro, e o marrom. Então, aqui próximo às madeiras, né? Tem a lenha aqui, pode ir com verde pântano, porém com umas manchas mais claras, né? Que é o reflexo aí do fogo. Porque isso aqui é o fogo, tá vendo, gente? Essa parte aqui. Então, vamos deixar assim o fundo deste forno meio manchado. Um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Tá? Toda essa parte, gente, olha, aqui, ele vem por aqui, por trás do tacho, pode preencher.
E essa parte de cima aqui, ó, do forno com cinza chumbo e sombra com verde pântano ou preto, como você preferir. Toda essa parte aqui, olha. Aqui embaixo, ó, esse batente também cinza chumbo com sombra de pântano. E pensando melhor, gente, eu creio que até essa parte aqui do forno, hein, onde estão os legumes, eu acho que vai ficar interessante. Só ir separando marcando com verde pântano, para não perder aí o forno, né? Então vamos lá, o pincel número 6, cortado e lixado. Vamos preencher todo esse forno aqui com cinza chumbo e sombra com verde pântano. Talvez um pretinho depois, hein? Vamos ver. Agora é só escurecer um pouquinho mais com preto, acertando os detalhes, né, do forno, os batentes, olha. Já fica mais escurinho, né? E com cinza claro, você pode iluminar. Uma isca de branco no cinza, aí acentua mais ainda. Um pouquinho de luz aqui. Do outro lado também, ó, sombra com preto aqui por trás. Entre as folhagens, pode escurecer também, tá? E iluminar com cinza claro, fica bem bonitão o nosso forno a lenha aí. O piso, gente, antes de ir para as panelas e tal, tem um piso aqui por baixo da lenha e tal. Eu vou usar o fúcsia mesmo, que foi a cor que nós fizemos o tijolo, né? Mas você fica aí à vontade, você pode usar um sépia. Eu vou colocar sépia, mas a primeira cor eu vou usar o fúcsia. Depois eu vou sombrear com sépia ou rústico, como se fosse um vermelhão mesmo no piso, tá? Então um pincelão aí, número 8. Vamos fechar esse piso todo aqui, olha, tudo aqui em volta. Bastante coisa, né? Cuidado se você tiver um bordado ou uma cianinha, né? Qualquer coisa que você colocar aqui, tome bastante cuidado para não borrar. Ou pode colocar uma fita crepe, tá?
Então eu vou fechar esse fundo tudo com fúcsia. Eu estou com metálico, mas eu já falei para vocês que pode ser o fúcsia fosco, né? Da tampinha cinza mesmo, que é o que a gente usa diariamente. E depois vamos sombrear mais. Acho que o berinjela vai ficar bonito, hein, gente? O berinjela para sombra aqui por baixo vai ficar bem bonitão. Agora, com berinjela, vamos dar profundidade aqui embaixo da lenha. É importante, senão fica tudo voando, né? Como eu sempre falo. Contorna direitinho. E depois estica a tinta para as laterais. Para dar a impressão de um piso mesmo. Aqui na parede, ó. Aqui termina a parede, começa o piso. Então, para diferenciar, berinjela também. Pode até dar 2 demãos intercalando a secagem aqui do berinjela para ficar bem escurinho. E do mesmo jeito que eu fiz aqui embaixo, nós vamos fazer embaixo de toda madeira. Contorna e estica para as laterais. Linda essa cor, né, gente? Berinjela. Olha só como deu um toque especial. Os cantinhos com berinjela. Eu vou dar uma secadinha e realçar um pouco mais essa sombra aqui, tá? Aí a gente pode começar a preencher lá em cima, né? Tem bastante coisa para fazer. Tem as panelas aqui no centro. Tem a galinha ali, a cesta de ovos, né? Tem bastante trabalho ainda. Deixa bem escurinho, que fica bem bonito. Agora nós vamos pintar essas 2 panelas aqui, né? A panela e a frigideira. Escolhi vermelho, gente, mas poderia ser brancas com sombra com cinza, né? E as manchinhas pretas. Poderia ser verde folha com sombra de verde pinheiro. Então fica muito a gosto do que vocês querem aí, tá? Eu vou colocar vermelho porque tá tudo puxando para esses tons. Então aqui eu tenho vermelho fogo. Pode ser o tomate, pode ser o escarlate, o que você tiver em mãos aí.
Aqui dentro eu vou passar ocre, ouro e sépia, a parte interna dessa frigideira. Mas as panelas, a parte de panelas aqui, ó, parte externa, pode ir firme com o vermelho. Então vamos lá, fechar. Tampa também. O pino fica bonitinho, o vermelho, né? Acho que fica legal a parte de cima. E aqui preto, pode ser. Criação, gente. Esses modelos aqui nós estamos criando juntas, tá? Então vamos lá, preencher tudo. Vermelho e sombra com vinho. Agora com vinho, nós vamos escurecer mais por baixo aqui da tampa, por cima também, aí dá mais profundidade, né? E da sujeirinha das bordinhas aqui, você puxa para baixo, ó, que nós já vamos iluminar, e aqui seria um fundo de sombra. O mesmo na frigideira, ó. Sujeirinha, estica para baixo. Inclusive, gente, é panela da roça. Então, podemos fazer umas manchinhas com preto. Aqui, ó. Na tampa. Aqui nesse cantinho. Limpa bem o pincel e com o vermelho fluorescente, aguarda a secagem, né? Com o vermelho fluorescente, nós vamos iluminar entre as sombras. Se você quiser, até pode ser com branco. O meu ocorreu de colocar branco, não. Porque sempre que eu pinto flores com vermelho, nos tons vermelhos, eu ilumino com vermelho fluorescente. Eu gosto muito, eu acho que fica natural e dá um brilho assim super bacana, né? Mas pode sim descer aqui, ó, com branco. Precisa tomar cuidado, o branco ele marca muito, então se você não tiver muito cuidado, aí vai ficar tudo marcado, manchado, né? Não vai ficar uma pintura natural. Uma tampa também pode iluminar. Não é passar por cima tudo de novo, é em alguns pedacinhos, ó. Porque senão não tem sentido a gente ter sombreado e, enfim. Aqui na frigideira. Eu fiz tudo vermelho, tá, gente? Mas poderia ser preto, mas preto com esse fundo cinza escuro aí não ia ter muito, não ia destacar. E o vermelho destaca mais.
tá bom? É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. E dentro da frigideira, eu já havia comentado, né? Ocre ouro, mais aqui embaixo, e sépia em volta. Depois uma luzinha com branco, né? Branco sempre é bem-vindo. Então, aqui, ocre ouro com sépia. Uma misturadinha, né? Não ficar manchado. E depois com ocre, define mais a bordinha aqui, ó. Só com o cantinho do pincel. E uma coisa interessante, gente, eu não ia realmente colocar branco, né, sobre o vermelho. Mas a mão xereta, né, veio aqui e fiz uma luz seca com branco. E gostei. Interessante, né? E gostei. Então, com uma isca, mas gente, olha, quando eu falo isca, é uma isca mesmo, porque se você colocar muito branco, vai ficar cor de rosa. Porque vermelho com branco dá rosa, né? Ou branco com vermelho. Então é só um pouquinho só de luz seca branca para dar esse toque especial. E mesmo assim, se você exagerar, né? Pode voltar sobre o branco com um pouquinho do flúor, do fluorescente, que ele fica mais iluminado ainda, tá? Uma dica aí para vocês. Aqui eu coloquei os parafusos pretos, as manchinhas pretas, né? Agora vamos preencher os ovos. E por último, esse arame que vem por cima, né, dos ovos. Então vamos lá, separar tintas. Os ovos, então, gente, ó, branco, né? Pode passar por cima, ó, que mesmo assim ainda dá pra ver o risco da cestinha. Então, passando branco, já vem com cinza para dar profundidade por trás de cada, por baixo, por trás de cada ovo. Então, esse está por cima desse, com certeza tem um pouquinho de cinza aqui, ó. Esse por cima desse, então, também cinza. E assim nós vamos preencher toda a cestinha. Depois vamos voltar aqui e acentuar mais, mais o branco, tá? Definindo assim os ovos. Porque se deixar assim vai ficar uma coisa só, né, gente? Mas precisamos desta profundidade, porque senão vai ficar uns ovos sem sombra, só branco, e aí não vai ficar bonito, natural. Então, pode preencher todos os ovos. Eu vou passar uma isca de cena natural em algumas
algumas cascas aqui, só para dar um toque diferente. Aguarda a secagem, tá? Tudo que você for mudar, acrescentar mais cores, vai secando. Seca no secador rapidinho e volta trabalhando. Pronto. Limpa bem o pincel e com branco reforça mais ainda a luz. Enquanto vai secando aqui pra gente trabalhar a cestinha, tem a galinha aqui, a cabeça da galinha, né? Aqui o rabinho pra gente mexer. Então eu separei amarelo ouro e vermelho mesmo, pra crista aqui, né? Reforcei aqui o risco com lápis, né? Senão vai acabar desaparecendo. E vamos pintar a cabeça da galinhazinha. É uma galinhazinha pequenininha. Amarelo ouro, pincel número 2. O bico. Rabinho também. Fazer da mesma cor. Amarelo ouro. Um pouquinho de branco também, né? Ela fica mais alegre. E com vermelho, eu ainda estou com fogo, né? Vermelho fogo, que nós usamos aqui na panela, nas panelas, aí já serve. Só um vermelhinho nas pontinhas. Não deixa invadir sobre o amarelo ouro. Foi só uma luzinha, né? E aí o trabalho vai ser com um pincel zerinho para contornar com cinza chumbo a cestinha, né? Um pouquinho de branco para destacar mais. Porque vermelho sobre vermelho, né? Acaba não aparecendo. E o mesmo aqui nas pontinhas do rabinho dela.
tudo combinando, né? Aí, gente, para contornar aqui os detalhes, o segredo, pode passar um pouquinho de vinho, né? Já ia me esquecendo. O segredo para você conseguir fazer um bom contorno é diluir a tinta com a misturinha de aquarela silk e diluente têxtil, para deixar a tinta mais fina, para você conseguir, né, fazer um contorno delicado. Porque às vezes a gente faz uma pintura tão bonita e o contorno acaba estragando tudo, né? Não é verdade? Quem já passou por isso? De fazer um bichinho e depois na hora de contornar, ih, meu Deus, nem me fala. Arrepia até os cabelos. Aqui é bom dar duas demãos, viu? Para pegar bem. A tinta ficar bem firme. Pincel zerinho. Cinza chumbo. Olha, eu vou aquarelar mais ainda, porque senão vai ficar grosso, né? O contorno. E aqui, gente, olha, só paciência, carinho e contornar. Não tenha pressa, não há necessidade de correr, porque aí depois vai ter que refazer, vai ficar bem pior, né? Tá? Então eu vou contornar toda a cestinha, olha. Ela é toda trabalhadinha. Olha só que fofinha que ela ficou, gente. Eu fui trançando devagarzinho e depois uma pequena luz branca, ó. Uma isca, né? Uma luzinha branca. Agora nós vamos pintar cebolas. Separei marfim, siena natural e caramelo. Então, vamos começar com marfim. Pode passar por cima dessas marcas aqui, tá? Não tem problema nenhum, não. Então, o fundo marfim, vamos sombrear com siena natural. É aquela cebola amarelada, né? Não é a cebola roxa. Senão teremos que mudar de cor. Como a beterraba já vai ser nesse tom, né, de vinho, com violeta e tal, então escolhi essa cebola mais clarinha. E já pode, nesse cantinho assim, ó, já sombrear com o siena, matizando assim as duas cores. São 3, né? 1, 2, 3, isso.
Esse cantinho aqui eu vou escurecer depois. Escurecer com caramelo. Cantinho do pincel você consegue fazer esses traços sem ter que usar o pincel zerinho. Ah, sim, o sépia, tá, gente? Vamos usar o sépia também. Escurecer esse cantinho aqui, dar um toque especial. E tem aquelas raizinhas, né, que saem assim da cebola. Então, nesta mesma posição que eu deixei esta cebola, eu vou fazer as outras, depois voltamos com o sépia aqui, escurecendo mais. E agora com sépia, vamos escurecer um pouquinho mais. Aqui, olha, ela está por dentro, né? Tá dentro dessa tigela. Então aqui é mais escuro. Vai devagarzinho, para não escurecer muito também, né? Reforça um pouquinho essas marcas. Aqui também, ó, por trás da folha. Aqui ela tá meio descascadinha, né? É só escurecer por trás e por baixo, ó. E com o pincel zerinho, dá uma aquarelada no sépia, senão você não consegue fazer esses detalhes fininhos.
E depois que estiver mais sequinho, aí você vem com uma luz seca, com branco, nessa parte aqui da cebola, ó. Uma iluminadinha. É bem delicada, não é muito difícil de fazer, não. Poucas cores, fácil de fazer. Agora nós vamos preencher esta cestinha ou tigela, melhor falar tigela porque cesta já tem a da galinha ali. Vamos preencher com cena natural, pode ser? Porque tem muito cinza já, né? A gente tem que começar a mudar um pouco aí. Mas vai dar, essas folhas aqui vão dar uma vida, vai ficar muito bom. Então ilumina em todas, só nessa faixa aqui, olha. Tá? E claro que tem que terminar aqui, né? Delicadamente. Bem tortinho. E depois iluminar com um pouquinho de branco. Vem com branquinho assim, ó, suavemente, e ilumina. Bom, eu vou separar. Eu já estou com as cores. Eu ia falar, vamos separar as cores da tigelinha, mas já está aqui, ó. Só o berinjela, que eu gosto muito, ele realça bastante a pintura, né? Então vamos passar. Aí fica a gosto, tá, gente? Vocês podem usar outra cor, um marrom. Uma tigelinha de barro, né? Bem típico da roça. Ela vem até aqui, ó. Só que aqui nós vamos escurecer com sépia. Vou escurecer aqui com sépia e depois com um pouquinho de berinjela e luzes com branco, só, tá bom? Agora nós vamos pintar a beterraba. Separei aqui, olha, púrpura, vinho, berinjela e o violeta e o branco também.
Então, ela é toda meia manchadinha. Não é assim plana, não é um fundo só com vinho, né? Ela tem assim umas manchinhas. Inclusive, aqui no centro eu quero deixar mais iluminada, por isso que eu estou indo com o púrpura. Depois, vamos intercalando aqui o vinho. Meio manchadinho mesmo. E o berinjela, ele vai entrar sombreando mais, né? Eu acho uma cor muito bonita. Berinjela. Sombreia nas bordinhas e faz umas manchinhas no centro. Tem diversos tons, né? Eu já comprei algumas mais escuras, outras mais claras. Aí vai do gosto de vocês. Mas as cores são essas aí. E um pouquinho de violeta. Deixar ela mais escura. Aqui é o cabo da frigideira, tá, gente? Já já eu vou iluminar ele com o vermelho fluorescente. Aí vai tonalizando que ela vai ficando bem bonita. Trabalha bastante, não é só colocar as tintas. Tem que ir trabalhando, esticando as tintas, esfumaçando, até você chegar num tom próximo a uma beterraba mesmo. Fica mais fácil, né? Porque senão as tintas se misturam quando estão úmidas, então secando você consegue uma definição melhor. Eu tô misturando colocando entre o violeta,
berinjela, só pra manchar ela, marcar, né, que ela tem esses veios assim. E agora, com a misturinha de púrpura e branco, vamos fazer um fundo de luz. Depois o branco definitivo, tá? Não vem direto com branco porque fica muito forte, muito marcada, né? Alguns lugarzinhos só. Aqui. E com branco, uma luz mais acentuada. Eu vou secar também porque ela está muito úmida, aí não pega muito bem, né? Ainda continua com carinha de fundo de luz. Pronto. As folhas separei verde abacate ou verde folha, tanto faz. Verde pinheiro e o púrpura para fazer as nervuras. Esta folha, ela é diferente das folhas normais, porque dentro a nervura é vinho, púrpura, uma cor assim da beterraba mesmo. Então vamos lá. E amarelo canário. Essa que tá aqui atrás, ó, tem uma escondidinha aqui, pode ir direto com o verde abacate, e nas bordinhas aqui um pouquinho do amarelo canário. Ela fica meio amareladinha. É só isso, olha que facinho, gente. Ai, podia ser assim todas as folhas, né? Vou escurecer depois com verde pinheiro, mas é isso mesmo. A beleza dessa folha é a nervura com púrpura e vinho. Ó, pode escurecer um pouquinho com verde pinheiro. Inclusive atrás, essa que tá escondidinha também. Então é isso. Nessas 4 folhinhas, nós vamos usar verde abacate, verde pinheiro, amarelo canário para as luzes, né? E as nervuras com púrpura, o vinho. Ó, e na bordinha aqui, o amarelo canário. Pode ser o limão, fica bonito também, viu? Eu vou preencher as demais da mesma forma
Eu preenchi essas duas aqui, para depois fazermos as nervuras. Com púrpura, nós vamos fazer aquela nervura central com pincel número 4, bem velhinho. Só essa marca do meio, essa nervura aqui. Eu prefiro, olha, tem aqui também o talinho, o cabinho, né? Eu prefiro fazer com pincel, fica mais certinho com o número 4, né? O zerinho nem sempre dá certo pra... Pronto. Aí sim, com o zerinho, vamos fazer aquelas nervuras que tem essa folha. Ela é bem bonitinha, gente. O diferencial dela é justamente estas nervuras, combinando aí com a beterraba. Ó, de uma, é como se fossem uns raminhos, na verdade, né? Quando a gente faz uns raminhos decorativos, galinhos, é exatamente porque, olha, é uma nervura. De um galinho, você puxa outros. O pincelzinho tem que estar no ponto, gente, fininho, né? E a tinta aquarelada, porque senão não dá para fazer tracinhos fininhos. Então, ó, de um você sai com o outro. Eu vou fazer esse trabalhinho nessas outras, pra gente não perder tempo, mas vocês entenderam, né? São diversas nervuras. Acho que não vai precisar do vinho, viu? Eu imaginei que provavelmente usaríamos, mas não há necessidade. Eu acho que só o púrpura ficou legal. Então, novamente, olha, começo aqui de baixo e vamos puxando. Quanto mais fininho, mais delicado fica, né? A nervura fica bem suave. Agora vamos pintar a parte de baixo, né? Eu vou marcar aqui o fogo com amarelo ouro, pincel número 8. Depois vamos trabalhar melhor, porque eu quero preencher também a lenha aqui, né? A madeira, os troncos. Então, só vou marcar onde nós vamos pintar o fogo, que ele se estende também pra cá, ó. Ele vem aqui por cima da lenha.
E um pouquinho do laranja, só pra marcar mesmo, a palavra é essa. Depois a gente volta aqui, tá? Então, eu vou separar as cores das madeiras aqui, né? Dos troncos. Como nós fizemos no vídeo anterior. Pronto, ó, só marcadinho, tá? Então, vamos lá. Vamos de siena natural. Marrom é bonito também, depois o rústico, né? Todas mais ou menos da mesma cor, assim, né? Parte de cima, siena natural, com um pouco de marrom. Já trabalhando pra ficar aquela casca da árvore, né? Manchada. Então, vai com os dois. E amarelo pele. Essa parte cortada aqui que nós vamos trabalhar bastante ainda, só para separar, tá? Então, vocês podem fazer esse trabalho em todos os troncos, da mesma forma, manchando um pouco de siena e marrom. Agora nós vamos escurecer um pouco mais essa lenha, né? Eu tenho o branco rústico, berinjela e o amarelo pele. Então, onde nós passamos aqui o marrom, né? Siena natural e marrom, agora com o rústico, vamos começar a escurecer. Um pouquinho de berinjela, é uma cor, apesar do nome ser berinjela, mas é um tom escuro que eu uso para tudo, para escurecer, não só berinjela, a berinjela, mas qualquer coisa, porque é um tom assim, parece um terra queimada, né? E aqui vai fazendo aqueles movimentos que tem lá nos troncos, né? Ó, pode fazer. Desigual mesmo. Do jeito que bater o pincel vai, viu, gente? Não tô me programando, não. Então, não precisa ficar igual o meu, porque eu sei que é manual. Impossível ficar igual, né? Então, todos eles, nós vamos fazer esse trabalhinho aqui. Escurecer com rústico e o berinjela.
a sombra com berinjela e rústico, né? Estão prontas. Agora nós vamos iluminar com cena natural. Ocre ouro também é uma cor boa. Vamos usar o ocre ouro dessa vez. O pele para a parte interna aqui da árvore. Nada de pintar, gente, mas manchar só. Uns toquezinhos rápidos, um pouquinho de branco também, ó. Só pra dar um efeito mesmo. E ao mesmo tempo iluminar, né? E essa parte aqui, podemos ir com ocre. Ou também, se você quiser usar o extenso efeito nó de madeira, pode. Tem uns pequenininhos, uns maiores, dá pra usar. Mas eu acho que dá pra fazer à mão, né? Só uns veios assim, umas manchinhas. Ocre ouro. Aqui para realçar mais o corte da madeira, ó. Dá para você entrar com o cantinho do pincel e o amarelo pele e formar acentuar mais, né, esse corte. Fica legal. Do mesmo jeito, essa parte todinha aqui, amarelo pele, nada de redondinho, tá? Que não é certinho, né? Embica o pincel que você consegue esse movimento. Dá uma empurradinha na tinta, ó. Misturinha de pele branco, iluminar mais, manchando. Aqui eu coloquei o siena. Eu vou manter o siena natural aqui no cantinho, mais escurinho, né? A pele. E aqui em cima, na parte de superior, né? Um pouquinho do ocre. Tudo bagunçadinho, ó. A madeira não é certinha, né? Ela tem os veios. Eu vou fazer essa mesma técnica aqui dos veios em todas as madeirinhas. Exatamente igual, né? Do mesmo jeitinho que nós fizemos essas aqui. Ocre
ouro para dar uma iluminada. O fogo, gente, é amarelo ouro, né? Dá uma umedecidinha. Pode subir aqui, ó. Invadir um pouco a madeira, não tem problema. Fica mais natural ainda. Laranja. Umas manchinhas, né? Nada certinho. Pegar o vermelho, fogo, que ele dá um toque também muito bom, como nós fizemos, né, no vídeo anterior. Ó, vamos subir aqui nessa madeira. Vermelho fogo, também manchadinho. É bom pintar sem risco, que aí você cria seu fogo do jeito que você quer, né? Vou mandar para vocês, claro, o esboço do risco aqui. Mas na hora de pintar, fique à vontade. O importante é que fique bonito. Ó, já dei uma escurecida aqui. Ó, né? Já muda um pouco. Aguarda a secagem um pouquinho. Aí vocês se lembram que eu comentei que o amarelo fluorescente para luz, ele não pega se você for direto aqui, ele é transparente, né? Então a gente primeiro dá uns toquezinhos com branco. Aí sim, depois que o branco estiver bem sequinho, aí você passa um pouco desse amarelo limão fluorescente. Aí ele vai pegar e vai ficar bem bonito. Onde eu estou passando branco, eu vou reforçar com amarelo
limão, tá, gente? Não vai ficar esses branquinhos do nada aqui assim. Apesar que também tá bonitinho, né? Mas não está natural. Fogo, ó, ele hoje tá e com amarelo limão fluorescente. Você não tem aí? Pois é, e ele é único, né? Não tem substituição. Só se você quiser passar amarelo limão fosco, normal, tampinha cinza. Não fica tão bonito, mas ajuda bastante, tá? Então pode usar aí, não vai deixar de fazer o seu foguinho aí por falta de tinta. Olha esse friozinho que tá aqui em São Paulo. Um fogo assim quentinho, delícia. Um toque só do amarelo, ele já acende, literalmente acende mesmo. E esse tacho aí vazio, né? Acho que a cozinheira colocou só para aquecer, para depois colocar lá em cima e refogar o alho, a cebola, né? Que tá aqui. Eu imagino que sim. Então nós vamos pintar o nosso tacho envelhecido. Olha quantas tintas eu tenho aqui na mesa, gente. Nossa. Então já fica no jeito aí pra gente pintar o tacho e ir finalizando, né? O nosso trabalho. Tá gostoso de pintar tudo, mas tem hora que acaba. Mas o bom é que vai vir mais, né? Temos mais 2 vídeos aula aí. Então, vocês podem continuar no mesmo estilo aí de coisas da roça. Bom, o tacho, gente, a parte interna dele aqui é meio alaranjado, meio telha. Deixa eu pegar aqui o caramelo ou telha, o que você tiver em mãos aí. Amarelo ouro estilado, amarelo ouro, e o caramelo deste outro lado. E no meio aqui, as cores têm que se misturarem. Não pode deixar aparecer aquela, né? Aquela divisão assim, não. Uma cor entra na outra. Fica tudo discreto. A alça também pode preencher com caramelo. Tá vendo? Olha, fica
bem certinho aí, sem separação de cores. Não deixa parado aqui a cor, vem com amarelo ouro e esfumaça. Já já nós vamos passar o branco aqui para iluminar. E aqui no meio, peraí, vamos primeiro fechar aqui, ó. Um fundo meio pele com amarelo ouro, fica bom. Pincel sujo com amarelo ouro, aí deu um toque bem legal, ó. Gostei. Essa é a primeira demão, né? Claro que eu vou passar mais outra demão para escurecer mais, para deixar mais bonito, né? Aqui nesse cantinho, ó, pode escurecer com marrom. Ter o hábito sempre de passar o fundo, fazer o fundo, né, preencher, aguardar a secagem, sombrear, aguardar a secagem, iluminar, enfim, e depois maquiar. Você vai ter uma pintura muito mais bonita se você fizer esse passo a passo, tá? Já acentuamos mais essa cor. Enquanto isso, vamos pintar essa parte de baixo com verde pântano. Opa, nossa. E branco. Ele é bem envelhecidão, né? Um tacho antigo, queimado da brasa aqui também, ele fica preto. E já
misturo um pouquinho do branco nessa parte para deixar mais claro. Tá? Eu vou preencher todo com verde pântano e branco. Vamos acertar aqui então com branco. Deixar bem redondinho. São detalhes que a gente não pode esquecer, viu? Porque se a gente não vê, alguém vai ver. Então é bom acertar, ó. Branco e amarelo, ouro. Um pouco de branco junto, ó. E se você errar, ficar meio tortinho aqui, não é por dentro que você deve arrumar. Você tem que ir lá por trás com verde pântano, aqui, ó, nessa parte de trás e acertar, tá? Senão, cada vez que a gente for arrumando, vai crescer. Daqui a pouco o tacho tá lá em cima. É verdade. Um pouquinho de amarelo limão fluorescente para dar uma claridade. Aqui uma luzinha com branco, só para dar o acabamento. Aqui passamos pele, né, com amarelo ouro, um pouquinho de branco só. E aqui, assim que secar, podemos fazer uma luz seca branca, tá? Nessa parte aqui. Esses detalhes do tacho, eu preenchi com um pincel sujo, né? Caramelo, o pincel tava sujo de pântano, aí ficou essa cor meio cinza, meio estranha, sem querer, querendo, né, gente? E aí vem um amarelinho aqui só pra iluminar nos dois. Também eu tô com o pincel número 8, né? Complicado, tem que ser um pincel menor. E umas bolinhas com pântano ou preto. Acho que 2 bolinhas, hein, gente? 2 pregos, eu falo bolinhas, né? 2 preguinhos aqui. Ixi, agora ficou parecendo um botão de camisa. Tá bom, vai. Vamos deixar assim mesmo, senão vai piorar. Uma luzinha branca, um pincel zerinho. E vamos procurar assim. Deixa eu secar aqui para fazer uma luz seca. Que dá 2 demãos de marrom. E o pincel com certeza devia estar sujo, mas pode pôr um pouquinho de rústico, berinjela aqui, que vai dar uma profundidade, né? E com o branco, tira o excesso. Só uma claridade, uma luzinha.
E aqui eu quero escurecer um pouquinho mais, eu vou de berinjela mesmo, hein? Aqui, ó, nesse cantinho. Vamos iluminar também aqui, ó, embaixo, por causa do fogo, né? Então, vem com pincel sujo e branco, não muito, pouquinho, luz seca. E depois com o amarelo limão fluorescente, reforça a luz. Que o fogo ele está aqui embaixo, né, ó. E ele com certeza tá pegando um pouco na panela, no tacho, certo? Reforça também as luzes do fogo. Eu vou arrumar aqui atrás, que eu quero que fique bem certinho, um verde pântano, né? Tudo que você volta maquiando, arrumando, fica mais bonito. Eu achei um stencil aqui de salsinha. Que tal se a gente colocar aqui, hein, gente? Eu acho que vai ficar legal. Então, com a misturinha de verde pinheiro e verde folha, pincel pituá, vamos esfumaçar suavemente. Tira o excesso da tinta do pituá para não vazar por baixo do molde. Cuidado, stencil é bonito, é fácil de fazer, mas tem que ter cuidado. Só para decorar, né? Se você não tiver esse stencil, nem se preocupa, gente, nem se preocupa mesmo. É que eu fico sempre procurando alguma coisa para incrementar, né? Só vou até aqui, ó. Ah, que legal. Olha só que verdinho. Acho que eu vou colocar naquele vídeo anterior também alguma coisa verdinha, né? Aqui. Uma folhinha também. Aqui. Pronto. Tá ótimo, gente. Eu vou tirar aqui da madeira e mostrar para vocês o trabalho concluído. Olha só que legal, gente. Ficou mesmo agora que eu tirei da madeira, da tábua. Olha só como o acabamento tem tudo a ver com esta parede, né? Ficou combinando. Eu já até sei a moradia desse pano, para onde ele vai. Eu sei em que casa que ele vai decorar o fogão lá, viu? E espero que você tenha gostado desta aula. Eu achei mais interessante do que a primeira, porque incluímos aqui uns legumes. Eu acho que ficou bem diferente, né? Tá bom? Então agora vamos para o terceiro vídeo. Espero que você pinte muito. Uma coisa que eu estou observando agora tem bastante informação. Você que está pintando aí para aprender somente, né? Não há necessidade de fazer ele completo. Só o forno
a lenha. Com essa panela já é um motivo. Sem legumes, sem galinha. Com galinha já seria um segundo pano, com legumes um terceiro pano, tá? Então eu gosto de passar muita informação, mas vocês aí em casa pintem como vocês quiserem, tá bom? Beijinho, até mais. Tchau, tchau.